o Chile teve ontem uma eleição que mostrou que a extrema-direita está com a força toda lá no Chile. Fez uma eleição em que eles pegaram a maior parte ali da cadeira do parlamento está na mão deles, uma grande parte, na verdade, e a maioria está entre a centro-direita e a extrema-direita. São esses dois. A esquerda, que é o partido do Boric, a base do Boric, do presidente chileno, ela sai enfraquecida dessas eleições. Paty, vamos mostrar um pouquinho a capa dos jornais chilenos para a gente ter uma ideia do quão importante foi essa eleição para os chilenos. Olha, esse é o La Terceira. O La Terceira é um jornal de economia no Chile, mostra ali o Partido Republicano, que é o partido de extrema-direita, foi o partido criado pelo Castro, que foi quem concorreu com o Boric nas eleições presidenciais. Você vê que ele está ali, pegou a grande parte ali das cadeiras do parlamento. O Partido Republicano arrasa, e junto a Chile Vamos, que é outro partido de direita, nesse caso centro-direita, Chile Vamos controlará o novo processo constituinte. Essa eleição do parlamento é importante, principalmente porque os chilenos estão às voltas em construir a sua nova Constituição. Ela foi rejeitada. A Constituição foi feita por aquele grupo eleito para os constituintes, né? Como agora, os constituintes. Foi eleito para fazer a Constituição e que tinha ali uma maioria da esquerda e que fez uma Constituição mais progressista. A Constituição foi rejeitada, teve um plebiscito e ela foi rejeitada. Os chilenos são muito conservadores e eles estão mostrando isso. Em que pese todo o movimento que teve, o que se está vendo agora é que os chilenos são, de fato, muito conservadores. Vamos mostrar a capa do El Mercúrio, Paty? Olha lá, o El Mercúrio é o principal jornal chileno, jornal de maior circulação, e que mostra ali também na manchete: republicanos se impõem amplamente em eleição de conselheiros, em uma jornada que consolida o resultado do plebiscito de 2022. Plebiscito esse que foi o plebiscito que rejeitou a Constituição. Quer dizer, então, essa eleição dos constituintes, ela mostra que essa nova tentativa de aprovar uma nova Constituição, provavelmente o desenho dessa Constituição será feito ali mais com pinceladas mais conservadores. Paty, você tem ainda aí aqueles trechinhos que eu tinha destacado do La Terceira? Porque o La Terceira ele destaca algumas coisas interessantes, que é o seguinte: olha lá, republicanos arrasam e tendem a controlar o novo processo constituinte. E depois, esse aqui eu achei interessante, olha lá, o adeus à velha guarda. Aí ele coloca uma série de deputados, de políticos que não foram reeleitos: Aldiva, Raviné, Bittar e outros históricos da política fracassam em um novo intento eleitoral. E o Chile Vamos, a dura derrota da direita tradicional e os primeiros sinais à caste. Depois, um outro destaque que eles dão é como pensam os novos conselheiros. A maioria é contrária ao aborto e crê que podem que podem continuar as AFPs. O que são as AFPs? As AFPs são aqueles fundos privados, os grandes fundos de previdência privados, né, que foram criados na reforma da Previdência chilena lá atrás. E eles foram alvos do protesto que foi feito antes da eleição, até um pouco antes da pandemia. Você viu nas ruas assim, um movimento fortíssimo, e entre outras coisas em relação à Previdência e às AFPs. Você vê que esse bloco de conselheiros constituintes que foi eleito não pensa assim. Pensa que está tudo ok com as AFPs e tal, e está tudo ok com a Previdência. Então, essa onda, não sei se a gente pode chamar de onda. Vamos chamar o Bosco aqui para me ajudar nessa conversa. Bosco, bom dia. Bom dia, Mara. Tudo bem? Bom dia aos que nos assistem.
Pois Bom dia, é, Bosco. Falando de onda conservadora, mas os chilenos, na verdade, sempre foram conservadores, né? Até o partido do Pinheira, que é uma centro-direita, uma direita que não é a extrema-direita, ele sai, enfim, sai menor aí nessas eleições. O grande vitorioso é o Cássio, que é a extrema-direita. pois é, Mara. Nesse aspecto, né, o eleitor chileno votou mais ou menos como o eleitor brasileiro, né? Deu a vitória à esquerda para a presidência, mas elegeu um Congresso conservador. Né? No Brasil, o quadro é muito parecido. Você tem uma extrema-direita, que é aquela que a gente identifica como o bolsonarismo, e você tem a direita, que a gente costuma chamar aqui de direita civilizada, quer dizer, aquela direita que, embora tenha uma pauta bastante conservadora, ela é mais receptiva a acordos, né, aos diálogos para chegar a um termo comum. Mas a soma das duas torna o executivo, o poder executivo bastante fragilizado, sem um poder. A diferença é muito grande. Então, o poder, tanto para a iniciativa de pautas como para vitórias eventuais em plenário, torna-se muito distante e os acordos para que isso aconteça vão ser sempre mais desvantajosos para o governo, os governos, no caso. No caso da Constituinte chilena, há uma diferença com o Brasil, porque no Brasil, assim que houve a nossa Constituinte, ela se instalou e redigiu a nova carta, né, imediatamente na sequência do fim do regime militar. Eu me lembro que houve até tentativas de evitar que a Constituinte fosse realizada. Não sendo possível, num segundo momento, se tentou que ela fosse uma Constituinte redigida por um conselho de notáveis, era o que o ex-presidente, era o que o então presidente Sarney na época desejava, e ela acabou sendo mesmo uma constituinte congressual que demorou um ano inteiro para ser redigida e votada. Então hoje nós temos aqui no Brasil uma inversão em relação ao Chile. Aqui nós temos uma direita e uma extrema-direita que não conseguem, não aceitam a Constituinte de 88, razão pela qual o ex-presidente Bolsonaro tentou a ruptura constitucional durante todo o seu governo com a ajuda militar, né? E no Chile você tem uma esquerda que tenta modificar a carta, que ainda é da época da ditadura, contra uma maioria conservadora que agora deve impedir que se mexa em muita coisa. Entrei no jornalismo cobrindo a Constituinte, estagiária da Isto É, e cobri a Constituinte aí em Brasília. E eu lembro de grandes nomes no Congresso, a gente andava aqui pelo Congresso e via grandes nomes, como o doutor Ulisses, enfim, grandes nomes constituintes. E você tem, quer dizer, como você bem observou, quer dizer, a Constituinte, a Constituição brasileira, ela é renovada logo após a redemocratização, o que foi importante para esse. Porque mesmo naquela época, Bosco, você tem uma direita, mas você tem, como você bem falou, é uma direita organizada ali, mas não é a extrema-direita, é uma direita democrata. Esse é o ponto. O que me chamou a atenção em relação à eleição chilena ontem é o avanço da extrema-direita. E aqui no Brasil também. No Congresso, um avanço da extrema-direita. Porque você ter um bloco da direita e um bloco da esquerda, ok, centro, direita e esquerda, faz parte do arcabouço democrático. O problema é a extrema-direita, como a gente viu com os atos golpistas, que não são democratas, enfim, não aceitam as regras do jogo democrático. Sim, e você vê que no Chile também, você agora, a chamada polarização é o que se dá lá agora exatamente, quer dizer, você está tanto lá quanto cá, é a mesma questão. Se bem que nós aqui, em função
das investigações que ainda e da tentativa de golpe, que foi uma coisa muito extrema mesmo, não é? Nós ainda estamos assim lutando. Há uma possibilidade, quer dizer, é por isso que se diz que o governo do presidente Lula precisa ir mais ao centro e à direita para que se isole a extrema-direita aqui. Esse processo está mais ou menos em curso, mas ele alcança também um certo isolamento do PT, daquele PT que combate exatamente uma política de alianças, não é? Então, lá, nesse sentido, nós aqui estamos caminhando um pouco mais, Mara, para a neutralização dessa extrema-direita dentro do Congresso. Isso não está consolidado, mas é uma intenção das forças políticas de direita e de centro e também do governo. Lá agora, no Chile, com esse resultado, e esse resultado também tem um vínculo direto com o fato de estar se tentando mexer na Constituição, que não ocorre aqui, mas lá essa polarização agora ganha uma nitidez muito grande e se consolida, de certa forma, para o resto do governo do Boric. Então, com pequenas diferenças, nós estamos vivendo as mesmas situações. Né? Para valer, você tem dois governos extremamente cercados por uma há um cerco conservador em torno de ambos, né? Parece-me que aqui a depender do interesse do governo, a saída pode ser um pouco mais suave do que no Chile, porque lá se trata de mexer na Constituição, né? Porque o Chile ele tem uma tradição assim desde da redemocratização, você vê uma alternância ali de poder. Você vê que nos últimos anos, antes do Boric, você tinha Bachelet, Pinheira, Bachelet. Você tinha ali a esquerda e a esquerda, a direita, mas a direita, né? Não é a extrema-direita. O que eu sempre me chamou muita atenção no Chile, eu vou muito para lá, tenho grandes amigos lá, que você tem essa alternância, mas você vê que a Bachelet, ela não, quando ela assume, ela não destrói o que Pinheira fez, Pinheira, quando assume, não destrói. Exemplo mais clássico disso, nos últimos tempos, era o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, nomeado pela Bachelet, foi mantido pelo Pinheira e depois o Boric passa ele para ser ministro da Fazenda, enfim. Então, quer dizer, você não tem aquelas... você tem alguns projetos de Estado, né, e não de governo. Você não tem, apesar da alternância do poder ali entre direita e esquerda. Só que agora o que me chama a atenção é o avanço da extrema-direita. Acho que isso pode ser algo muito complicado. Você vê que na eleição do Boric, quando ele vai para o segundo turno com o Cast, que é extrema-direita, e aí a direita se une em torno do Boric, inclusive, e elege o Boric, junto com a esquerda, elegem o Boric, para neutralizar o avanço do Cast, que diz que o Cast é a extrema-direita e ela, assim, vinha com ideias assim, que deixavam as pessoas apavoradas com as coisas que ele falava. Só que aí, enfim, ok, eles se uniram, elegem o Boric, e agora no Conselho, no Parlamento Constituinte, eles pegam e dão uma vitória aí grande. Bem, a ver, né, como vai ficar isso daí. Ô Bosco, agora, e aqui no Brasil, quer dizer, a gente viu na semana passada algumas derrotas importantes do governo no Congresso, CPMI dos atos golpistas, a questão do marco do saneamento, do decreto do marco do saneamento que foi derrubado no governo, no parlamento, na Câmara, e outras, o projeto das fake news que foi retirado e que o governo queria aprovar, enfim. E há muitas críticas em relação ao presidente Lula, em relação à forma como ele está lidando na negociação política, que é diferente do que foi no seu primeiro e segundo mandato. Enfim, então, diz que ele já não conversa tanto com empresários quanto
com políticos, ele mantinha uma agenda de conversas diárias com políticos e empresários. Recentemente eu conversei com uma fonte que me disse, olha, o presidente Lula agora, que esteve conversando com ele, e disse, olha, o presidente agora ele tem mais certezas, antes ele ouvia mais, agora ele tem mais certezas e é o que ele fala, enfim. Como é que você está vendo esse encaminhamento? Lula deve mudar essa postura depois dessas derrotas no Congresso, essas últimas derrotas? Olha, eu acho que o presidente Lula, com toda certeza, ele está mais assim, digamos, numa atitude mais institucional do que nas gestões anteriores, não é? Até porque, não sei se isso frequenta as reflexões que levaram ele a essa postura, mas é de se considerar que nas gestões anteriores, até pelas consequências judiciais para o PT e para ele, esse relacionamento com empresários e com políticos e, enfim, todos os personagens que circundam naturalmente um governo, em alguns momentos, elas saíram do patamar institucional e ganharam aquele terreno da promiscuidade, né? Quer dizer, você tem a intimidade e você tem a promiscuidade. E a gente viu pelos episódios aí que o PT sofreu ao longo desse tempo que houve um excesso, um abraço muito grande, uma convivência muito promíscua, não de todo o governo e não todo o tempo, mas com alguns segmentos empresariais e, enfim, que não deram muito certo. Então, essa postura mais institucional agora reflete certamente uma maturidade e uma revisão desses relacionamentos naqueles patamares que nós conhecemos lá atrás. E, de outro lado também, os quadros do PT que hoje estão em torno do presidente Lula, o chamado núcleo duro, né, já não tem aquela intimidade do anterior, que tinha lá o Zé Disseu e outros personagens, que tinha uma convivência, uma caminhada histórica com o presidente, portanto, uma intimidade para chamar sua atenção, alertar, né, enfim, dizer não dá para ir por aí. Então, essa turma que está aqui hoje não tem essa mesma intimidade, não tem também a qualidade política da anterior. Então, é natural que o Lula compartilhe, conviva com essa turma, mais como um líder a impor-se a essa turma do que um companheiro de discussão, um parceiro que divide as decisões, não é? E também, Omar, eu acredito que o Lula, ele não abriu mão do seu roteiro ao centro e à direita, não à extrema, mas ele apenas está tentando encontrar uma sintonia muito fina e um ponto de segurança para o governo, porque não dá também para o governo dar tudo e ficar esperando a reciprocidade. Essa derrota ali na questão do marco do saneamento me parece uma derrota previamente aceita, programada na cabeça do presidente da República, porque me chamou muito a atenção que no dia seguinte a essa votação, em que o governo teve 136 votos, quer dizer, é o tamanho que ele tem, a tranquilidade do Lula foi muito grande e ele chegou a deixar entrever que ele fora alertado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para esse evento, porque no dia seguinte ele não se abalou com isso e foi o dia da votação, na véspera ele tinha tido uma reunião com o presidente Arthur Lira e o Lira já vinha avisando, não é? É como se o presidente Lula precisasse também desse recado que o parlamento passou para fortalecer mais a sua posição junto ao PT e dizer, olha, nós temos que fazer os acordos, temos que ampliar a aliança
E está aí o resultado. O nosso tamanho é esse, 136 votos. Quer dizer, o Lula usou também essa derrota para, no dia seguinte, dizer que ele assume a articulação política. E o que ele fez ao assumir a articulação política? Ele começou a liberar as emendas represadas no governo que estão sendo cobradas com muita intensidade pelo Congresso. Antigamente, Mara, nas gestões anteriores do PT, a liberação de emendas obedecia a um critério de varejo. O governo ia liberando as emendas individuais, satisfazendo caso a caso os parlamentares. Agora a coisa mudou. Os partidos não são mais 38, são 13 bancadas. O comando dos partidários estão centralizados nos seus presidentes. Há os blocos que foram formados. E a negociação de emendas agora é por atacado. O governo tem que negociar com os blocos e com os partidos, não mais com os deputados individualmente. E esse foi o recado que o Lira passou, e o Congresso materializou na derrota imposta ao governo, para dizer, olha, acabou a paciência, tem que liberar as emendas. E o Lula, ao assumir a articulação, ele faz um elogio ao ministro Alexandre Padilha, que é o encarregado disso, e que vinha sendo criticado e acusado pelos maus resultados, faz esse elogio e assume a articulação para liberar as emendas. Então, mandando também o seu recado. Quem libera a emenda aqui sou eu. É um recado para o PT também. Então, eu acho que foi mais ou menos um jogo jogado esse revés lá na questão do marco do saneamento. E acho que o governo vai sim começar a fazer as alianças, porque não há outra saída. É uma coisa compulsória, o arcabouço fiscal precisa andar, o governo precisa melhorar, começar a governar de fato, quer dizer, no sentido de apresentar projetos e jogar um jogo de parceria com o Congresso Nacional.